fotograficamente 300 etnias indígenas do Brasil. Este é o desafio nos próximos anos do fotógrafo Renato Soares. O nome do projeto é Ameríndios do Brasil. Estamos aqui com o Renato Soares, que é fotógrafo há cerca de 30 anos, já trabalhou em muitos veículos da grande imprensa, trabalhou com o Orlando Vilas Boas, o sertanista, e ele vai contar aqui pra gente, primeiro, quantas etnias você já conseguiu fotografar e de onde veio a ideia do projeto? As etnias, quantas eu fotografei, eu parei de contar em 60, mais ou menos, aproximadamente. E esse ano eu já estive com mais de 10 grupos, mas eu já parei de contar porque não é números, eu preciso registrar primeiro, preciso fazer o trabalho primeiro. Agora, são muitos grupos, são 305 etnias espalhadas por todo o território nacional, grupos diversos, alguns grupos desconhecidos, 254 grupos contactados e o restante sem contato algum com a civilização. Ainda há muitos grupos não contactados no Brasil. E há também um grande vazio, porque o próprio brasileiro, se ele se olhar bem no espelho, ele vai ver que ele descende dessa matriz indígena, né? Porque logo que chegaram aqui os primeiros portugueses, eles se deitaram com as índias. Dali começa a miscigenação do Brasil, começa a surgir o brasileiro. E nos primeiros 200 anos só vieram homens, não vieram mulheres para cá. Então, 70% da consanguinidade do brasileiro é indígena. E nós não sabemos que somos indígenas. Se todos nós percebêssemos essa relação, que a relação do índio para nós mesmos é tão mais próxima, seria um tanto mais fácil a vida dos próprios irmãos, vamos dizer assim, né? Mas não, a gente vive uma situação onde a impressão que dá é que nós queremos matar os nossos avós, né? Podemos ver algumas fotos enquanto a gente Claro, conversa? claro. Eu coloquei essa frase aqui do Lévi-Strauss porque assim, é uma outra humanidade que temos o privilégio de conhecer. Mas o Lévi-Strauss ele diz depois, né, mas logo eles vão desaparecer. E mais de 50 anos depois que ele falou isso, Darcy Ribeiro também disse que eles iam logo desaparecer. Os próprios Vilas Boas também comentaram, tiveram esse erro. E, aliás, foi um bom erro de previsão, porque eles continuam, a população indígena brasileira continua crescendo. Houve uma retomada, e uma retomada pelo vamos dizer assim, pela cultura. Eles estão querendo voltar, querendo... O Brasil não conhece o índio, e talvez daí que vem essa brincadeira vou chamar de brincadeira, de retratar e mostrar o índio brasileiro, mostrar a cultura do índio brasileiro. Uma brincadeira, mas é algo muito sério, porque nós não conhecemos quem somos, não conhecemos de onde viemos. Para onde nós vamos se nós não conhecemos o nosso passado? Essa é onde? Essa é uma menina, Yaualapiti, do Parque Indígena do Xingu. A essa altura você já conheceu todas as unidades da federação? Todos os estados? Os estados sim, não, mas isso é anterior a... Eu fiz muitas viagens fazendo outros trabalhos. Também viajei para documentar a Estrada Real, fiz trabalhos sobre o universo rural, fiz trabalhos sobre, bem diversificado mesmo, a cultura popular brasileira. Então eu viajei o Brasil todo. Tive o prazer de subir o Monte Roraima, me encontrar com os Taurepang também. Mas o índio, ele sempre esteve na minha vida antes mesmo de eu ser fotógrafo. Desde menino eu tenho um fascínio pela cultura indígena. Não é algo que surgiu com o trabalho. Na verdade, o trabalho, quando surgiu, esse já era um tema que eu queria fotografar. E é claro que é algo difícil. Eles estão em lugares distantes. Logo que eu iniciei o trabalho, eles não me conheciam, então se torna mais difícil ainda você ter uma apreciação para você entrar dentro das unidades, das reservas. O preconceito, não preconceito, mas assim, a desconfiança deles para com os profissionais. Porque muitos profissionais fotografaram o índio e não deram retorno nenhum para eles, porque se alguns profissionais
como a Cláudia Andujá, que retratou eles, registrou e mostrou as atrocidades que eles estavam fazendo, outros trataram de se reinventar como fotógrafo, ganhar muito dinheiro com isso e não houve divisão. Isso daí é um fato. Certo? Eu passei a fazer um trabalho onde eu fotografo e eles ganham. De tudo que é retratado, eles têm uma participação. Mas isso daí, até você convencer eles e fazer e mostrar que isso é possível e que se realiza, demora. É tudo muito lento. Né? Inclusive, tem um mercado que é o de livros didáticos. Boa parte dos internautas, ou a maior parte, provavelmente já viu uma foto do Renato, porque ele tem milhares até de fotos nos livros, que vai exatamente 50% para o já são mais de 25 anos que eu forneço imagens para o mercado editorial de livros didáticos, onde muitos aí, 30 e poucos anos, estudaram com livros que tem fotografias minhas. Com certeza, porque eu tenho uma prima minha que já está com 32 e ela estudou nos livros, ela guardou livros quando ela era pequenininha para me mostrar foto sua. E aí eu vi que isso daí é uma divulgação interessante, eu vi que vai mais longe. Porque, por exemplo, um livro de arte é muito bonito, mas o acesso a ele são de poucos, para poucos. Um livro de didático vai para todas as escolas no Brasil. Então o acesso é maior, as pessoas têm acesso, as pessoas acabam tendo conhecimento sobre aquilo. Por falar em conhecimento sobre indígenas, a essa altura você já fala alguns idiomas. Né? O brasileiro é bem monoglota em relação aos idiomas do Brasil. Né? Assim, nem é minha preocupação falar as línguas. Eu entendo bem os Camaiurá falando, que é a língua tupi. Vamos lá que eu me arrisco a algumas palavras, que eu vou conversar bem mesmo, é a língua G, certo? Mas eu vou entender um pouco de cada uma. Mas o mais importante não é a língua, o mais importante é entender o outro. O que o outro quer? O que você quer ao seu? O que nós queremos O que nós queremos é exatamente o que ele quer. Ele quer ter filhos livres, sorrindo, brincando na lagoa, ou nós, no caso, numa boa piscina. Eles querem conforto, querem isso. Não é, a língua não é um entrave para você ter contato com ele, para você conversar. O grande entrave é você olhar o outro com desconfiança, olhar para o outro como se fosse algo, o índio. O índio é um ser humano como outro qualquer, e os desejos são os mesmos. As vontades, as vaidades, as virtudes e os defeitos também são os mesmos. Somos humanos. Temos, por exemplo, esse é um médico, é um pajé. Aqui o nosso médico, ele coloca uma máscara, ele tem a roupa toda ali do seu ritual, coloca luvas e tudo mais. Ali o médico lá, ele coloca um colar que tem umas sementes, que é a coisa do pajé, e ele vai fumar o petum, que é o cigarro, que é o tabaco. E aquilo ali ele vai entrar dentro do universo da medicina dele, ele vai entrar no mundo dos espíritos para curar aquele doente. E da mesma forma que o médico aqui vai entrar dentro do universo tecnológico, o universo tecnológico dele é outro, é um universo vamos dizer assim, do mundo dos mamães, do mundo dos espíritos. E do mesmo jeito que nós pagamos os nossos médicos aqui, lá eles também pagam, vão pagar com colares, vão pagar com cerâmica, uma panela de barro, coisas diversas. É uma vida como outra qualquer. A única diferença é a cultura. Quando nós não entendemos uma cultura, nós acabamos por ter o preconceito. Quando nós passamos a conhecer e ver que é mais próximo da gente, aí nós tiramos o estranhamento. Eu costumo dizer assim, quanto maior o isolamento, maior a possibilidade do esquecimento. A fotografia, o Projeto Ameríndios do Brasil é para justamente isso, é retratar o outro, mostrar o outro, tirar o preconceito das pessoas que não conhecem o outro. Essa ideia veio da própria convivência com eles, veio também do contato com Orlando Vilas Boas, com outros sertanistas, antropólogos.
Como A foi? ideia do retorno, do repasse de direito de uso de imagem, veio junto com o Orlando. Um dia conversando com ele, falou: você precisa criar algo que dê um retorno a eles. Aí eu fui pensar, acabei criando essa coisa da questão de pagar pelos direitos de uso da imagem. Agora, a questão de viajar pelo Brasil inteiro e retratar todas as etnias, um dia um amigo virou para mim e falou assim: Renato, você tem que fotografar só os índios mais bonitos, só os mais belos. Eu falei: mas isso eu já venho fazendo, mas... E aí eu olhei, pensei e falei: mas e os outros? E aquele que está lá na estrada, como os Guarani Kaiowá, os Pataxó que estão se recriando, os índios do sertão, Pancararu e tantos outros ali que foram deixados ao esquecimento, não têm o mesmo direito? Todos eles têm. E o Guarani que está vagando aqui pelo litoral de São Paulo, certo? Largado pelos missionários já há quanto tempo, e que já estão aí vivendo aí já e tem a vida deles, né? Nas pequenas reservas, nos pequenos lugares que eles vão aos poucos chegando e vão trabalhando e vão plantando, vão cultivando. Então eu resolvi fazer não uma, nem duas, nem três, não os mais belos, os mais isolados, não, mas simplesmente todos. E todos dentro da sua própria realidade, né? A realidade do Xingu é uma coisa maravilhosa, a realidade dos Kayapó também é muito bonita. Você tem diversas, aí são os Waurá, na festa da castanha. Aí você vai ver pessoas, figuras, vamos dizer assim, é um mundo vibrante, de cores vibrantes. Mas você vai ter outros lugares, outros personagens, que já muda a característica física. Você tem um índio que vive no cerrado, você tem um índio que vive na floresta, você vai ter o índio que vive vamos dizer, numa região andando para lá e para cá, os seminômades ou os nômades, ou o Kayapó mesmo, que era nômade. Agora que ele está preso a uma reserva, ele tem que se remontar, ele tem que se recriar, ele vai passar a plantar, ele vai passar a cultivar coisas que ele não fazia antes, ele precisa se recriar. E você tem uma opção também por fotografar gente sorrindo, né? Não só o índio na situação de trágica, não é isso? Sorriso. Todos nós sorrimos, eles sorriem, todo mundo sorri. As pessoas, parece que... uma vez eu vendo umas fotografias, eu olhava e fiquei incomodado. Eu vi o índio triste, com a cara triste, sofrendo. E eu vi que havia uma mania dentro uma boa parcela dos fotógrafos e das fotografias que eu via, era o índio triste. E eu vi as pessoas falando: os índios são tristes. Eu falo: mas eu não vejo tristeza. O que esse povo fala? E eu percebi que, na verdade, eles sorriem muito mais do que nós. Eles estão sempre brincando, sempre flanando dentro desse universo de sorrisos. E você vai ter sorrisos diversos, sorriso mais acanhado, sorriso mais escancarado. Não há uma outra maneira. Eles simplesmente gostam de brincar com a vida. São um povo de muitas cores, um povo de muita alegria. Por que ele está triste? Eu não vejo tristeza em nenhum dos olhares ali. Alguns sorriem até com os olhos, outros sorriem às gargalhadas. Sorrir é uma maneira de você expressar que você está feliz. O que eu percebi é que em todos esses lugares eles sempre estão brincando e sorrindo. Agora, como é a diferença de etnia para etnia, receptividade? Você é recebido de forma diferente, às vezes desconfiada? Como é que é esse processo? Eu sempre sou muito bem recebido. É porque você vai a partir de uma... Não, a desconfiança tem quando não te conhece, a desconfiança tem quando ninguém sabe quem é você, nem ouviu falar de você. E aí sempre vai ter desconfiança, mesmo nós também somos desconfiados. Chega uma pessoa em nossa casa que nós nunca vimos e de repente essa pessoa quer entrar na nossa vida e documentar, registrar, ver, conhecer, saber o nome de tudo, curioso, o que é isso? É um óculos, uma coisa interessante. Aí surge a desconfiança. E vamos lá, desde a chegada aqui, nós que fazemos parte dos conquistadores, conquistamos de uma forma muito violenta, né? Batemos, prendemos, escravizamos, matamos. Como não ser desconfiado de um sujeito tão truculento como nós?
E você tem o respaldo de FUNAI, Conselho Indigenista Missionário, de organizações diversas? Como é que é isso? Não, o respaldo meu é com eles mesmo. Sim. O resultado do trabalho. Olha, outro dia eu cheguei nos Pataxó e foi uma sensação interessante, porque eu nunca tinha ido lá. Eu já tinha passado passeando e tal, mas nunca tinha ido na aldeia deles. Eles fizeram uma reunião, se juntaram e disseram: nós estamos muito felizes que você veio aqui nos fotografar. Agora a gente vai ser mais conhecido. Eu olhei assim e falei: mas por quê? Porque você fotografa os índios e nós somos índios também. É como se eles estivessem sendo reconhecidos. O que acontece é o seguinte: você fazer um trabalho onde dentro da dinâmica eles têm um retorno, inclusive financeiro, tem um retorno de divulgação da própria cultura e algo de forma saudável e correta, isso acabou por se tornar uma grande fofoca. Então, se eu vou lá aqui no Cuicuro, antes de chegar no Cuicuro, quando eu cheguei, eles já sabiam quem eu era. Quando eu estive agora lá com os Kayapó, revendo os Kayapó, outros grupos de outras aldeias Kayapó chegaram lá e foram me cumprimentar, me convidando para ir para a casa deles também, porque eles já sabiam de mim. E assim por diante virou uma conversa boa entre eles a meu respeito. Isso eu fico muito grato, porque é um trabalho de muitos anos, muita dedicação e muita seriedade. Caso contrário, você não consegue também entrar lá. Se você fizer algo errado que vá contra aquilo que você procura fazer e tal, do que você diz, com certeza eles também vão fazer a mesma propaganda. A propaganda é do mal e do bem, né? Tem alguma ou algumas fotos que você possa citar que rodaram mais o Brasil ou o mundo? Bom, eu não vou falar de muitas fotos, vou falar dessa foto. Isso é um pequeno matissé. Os matissé, eles vivem na região do Vale do Javari, vamos dizer assim, no extremo oeste do Brasil setentrional. Brasil, Colômbia e Peru, 3 fronteiras, está ali naquela região, uma das regiões mais isoladas do Brasil. Eu estive lá em 91 fazendo um trabalho para a Diocese do Alto Solimões, a Missão Franciscana na Amazônia. E ali, retratando esse universo da religiosidade católica, os padres franciscanos e o trabalho deles lá, um dia, na praça, eu me encontro com os índios Marubo. E ali começamos a conversar e travamos uma amizade. Logo que eu terminei o trabalho com a Diocese, ao invés de eu voltar para São Paulo, eu acabei fazendo um acordo com eles e eles financiaram uma expedição minha para dentro do Vale do Javari. A própria Diocese me ajudou nisso. E ali era o Dom Alcimar Caldas Magalhães na época. Aliás, eu acho que ele continua lá até hoje. E o Frei Ciro, que foi um personagem muito rico na minha vida, porque ele é meu tio avô, irmão do meu avô. E eles me ajudaram ali, fui para o Vale do Javari. Uns 12 dias de barco pelo rio. Como é que chama o rio? Ituí, Itacoaí, são vários rios ali, né? Até chegar no Piacuruçá. É o rio Javari mesmo. E numa situação eu tive que sair dali, porque eu fiz uma matéria-denúncia, denunciei desde IBAMA, FUNAI, porque eles entraram com um trator peruano. Os peruanos entraram com os tratores e estavam fazendo correntão. E eu denunciei isso, saiu no jornal, só que eu estava dentro da área ainda. E ali eu estava já ameaçado de morte. Ao invés de eu sair, eu entrei mais. E eu fui parar lá dentro da selva, fui me encontrar com os grupos mais isolados ali, os Maioruna, os Matissé, Matisse e vários outros grupos. E foi numa aldeia que eu conheci esse menininho. E ele toda hora vinha, dava a mão para mim e saía andando para lá e para cá. Um dia nós estamos banhando no Igarapé e quando eu olho ele está olhando para mim debaixo d'água. Desse jeito. Eu pulei no barranco, peguei a máquina e fiz um clique. Aí ele pegou e saiu e foi brincar para o outro lado. Quando eu voltei de lá, a única imagem que eu tinha na cabeça, tinha mais ou menos uns 500 filmes, 500 rolos de filme, revelado todos os cromos, a única imagem que vinha na minha cabeça era essa. E essa fotografia acabou indo lá pro
próprio Vaticano adquiriu, eles têm lá no Museu do Vaticano, e ela rodou o mundo, foi para o Japão, foi para cá, ela tem uma história assim longa. E eu estou para, em breve, tentar reencontrar um menino, que eu já descobri aonde ele está vivendo, que ele ainda está bem, ele está lá, que já é um homem, já é casado e já tem filhos, né? Então eu quero ver de me reencontrar com um menino, do qual eu conheci, garotinho, né, com 4 anos de idade, isso em 91. Em termos de leitores, como que é a recepção? As pessoas procuram você? Olha, eu vi tal foto. Que histórias que tem de leitor aí? Ah, eu queria conhecer, queria... Como que é a receptividade? Tem muita. É uma coisa engraçada, Alceu, como eu estava comentando da fotografia, né? A fotografia que dá o maior prêmio no mundo é a fotografia da guerra, da morte, do pior coisa, a pior face do ser humano. É a fotografia mais festejada e premiada no mundo. A minha fotografia talvez não vá por esse viés, porque eu num dado momento eu olhei e eu achei que eu deveria fotografar não aquilo que eu estava vendo, porque eu estava fotografando a morte. Eu fotografei uma criança morrendo no colo da avó numa aldeia indígena Craú, isso em 94. E aí tem a fotografia, a lágrima escorrendo, aqui uma gota aqui, e o nenê no colo, certo, no momento em que ele parou de respirar. E aquela fotografia é bonita, é forte, é fantástica. Para mim não. Para mim ali ela foi doída. Porque se eles pediram para eu fotografar aqui os Craú, foi nesse ensaio que eu fiz dos Craú em 94. Se eles me pediram para fotografar aquilo entrou para mim de uma forma horrível. E eu comecei a olhar só para o que as pessoas tinham de melhor. Não queria mais ver. O lado sombrio todo mundo tem, o lado ruim todo mundo tem, o lado triste todos nós temos. Não cabe a mim mostrar isso. O que cabe a mim é mostrar o que nós temos de melhor. Que é isso, é vida. O que nós temos de melhor? Que não isso. O que é a vida para os indígenas? É o tudo, né? É a criança que está vindo, que vai se tornar um dia um adulto, que vai ter outras crianças. A criança para eles é o centro do universo, é tudo que está vindo de bom. O velho é o dono da história, assim contava o Vilas Boas, Orlando. E o homem é o dono da aldeia. Você não vai ver um jovem, por mais impetuoso que seja, desacatar um velho, porque esse é o dono da história. Ele passou por aquilo, viveu muito. Você não vai ver um pai ou uma mãe, por mais austero que seja, batendo uma criança. E você não vai ver homens adultos brigando entre si por causa de uma mocinha que está apaixonado, ou por conta de ocupação, você roubou meu lugar, esse banco é meu. Não existe isso entre eles. Existe entre nós essa visão do egoísmo. Nesse egoísmo, por exemplo, nós entramos aqui no universo dos Guarani Kaiowá. Os Guarani Kaiowá foram abandonados à própria sorte. Muita gente, eu pergunto, você foi para o Mato Grosso do Sul? Foi para Bonito? Eu estava do lado de Bonito. E aí você vai falar, do lado de Bonito? Pois é, nessa estrada é onde passam caminhões e onde as pessoas vão para Bonito, certo? Mora uma família de Guarani Kaiowá há 42 anos. Certo? E aqui a mulher está fazendo a roça dela, está plantando mandioca, e ali passa o exército, só observando. Para um ônibus, inclusive, da escola, para pegar as crianças de lá para levar para a escola. Mas isso é um trabalho social da educação, é maravilhoso, né? Mas eles são largados e moram nessas barraquinhas pequeninas e tal, e você fala assim, mas... E as pessoas não veem elas não existem. As pessoas não se apercebem, todas elas vão para Bonito. Certo? O tempo passa, certo? E elas estão lá, fazendo a roça delas, aqui a rede de energia, moram as casinhas do outro lado, tem umas do lado de cá, o pajé é um pouquinho mais afastado, na casinha dele lá, e a vida deles é essa. Aí você tem uma outra família, que essa daqui mora lá na Guia Lopes de Laguna, é um antigo matadouro, e você vai ver ali os azulejos na parede, umas ruínas de um antigo matadouro. O que aconteceu? Eles foram tirados das terras,
aí colocaram o gado, aí tiveram que construir um matadouro. A cidade também cresceu, aí o matadouro tem que ser desalojado, aí viraram ruínas. Eles que estavam na estrada não tinham para onde ir, essa família se apossou das ruínas do matadouro. E eles vivem lá numa condição, não precisa nem comentar, né? Em que município? Isso, Guia Lopes, Mato Grosso do Sul. Aqui é a cozinha deles. Aqui o rapaz está tomando um sol porque ele está doente, pegou me parece assim, leishmaniose. E aí as roupas no varal e tal. E mesmo assim ele ainda tem um sorriso no rosto. Você vê que ela tenta sorrir, mas ela... Aqui é a cozinha dela, em cima é a antiga caixa d'água. Então é um lugar assim meio... Aí você vai lá pro quarto dela, onde seria assim os aposentos, né? E eu comecei a olhar, falei, mas isso daqui me parece o quê? Isso daí era o freezer, aonde pendurava as carcaças. Eles abriram um buraco na parede, abriram outro buraco ali para ser a porta e um buraco na parede para entrar não só luz, mas também circular o ar. E aí a vida deles, uma vidinha bem complicada. E essa aí, você olha, são fotografias de 3 anos atrás. 2 anos atrás. Você que lida com luz, como os povos indígenas veem a luz? Não, isso é uma visão muito particular, né? Para eles o dia é o dia, a noite é a noite, eles gostam da fogueira à noite para iluminar. Não só para iluminar, como para aquecer também. Mas isso é uma visão muito particular de cada um, né? Como é que você vê a luz? Eu, como fotógrafo, eu tenho várias visões para a luz, né? Você tem a visão da imagem noturna, vou ter a visão de uma imagem mais diurna, vou ter uma visão... Então, porque a gente vai ter aqui até em São Paulo, né, uma Bienal, né, do vídeo indígena, sim. E tal. E começa semana que vem, né? E o que se diz é que eles têm um olhar próprio, claro, refletindo a cultura deles. E esses vídeos brasileiros, de indígenas brasileiros, são muito conhecidos no mundo, mais do que aqui, não é isso? Sim, muito mais do que aqui. Tem o Tacumã, por exemplo, com o Icuro, ele foi para Londres fazer uma filmagem lá com um prêmio lá que ele ganhou. Ele criou a aldeia em Londres, a aldeia indígena em Londres. E aí é um olhar de um autêntico brasileiro. Ele com o irmão dele, que é o Jair Coicuro também, estão fazendo um trabalho maravilhoso no cinema. Você tem o Kamikiá, que é uma figura fantástica, Kinsed, e ele está fotografando e filmando muito bem. E essa moçada assim, são novos cinegrafistas, diretores, fotógrafos. Você tem o Tacumã Kamayurá, que é aluno meu de fotografia, está fotografando muito. Tem personagens que já estão entrando nas agências de fotografia, estão vendendo o seu próprio trabalho. São desconhecidos da maioria de nós, mas lá fora eles são bem conhecidos, são reconhecidos inclusive como profissionais. Além das fotos, você faz alguns textos acompanhando, né? No caso a gente não está vendo, mas são pequenas descrições, né? Como que é essa contação de histórias? Porque assim, olha, a fotografia é o óbvio, né? Um homem, aqui no caso o Guarani, eles são lá esse senhor é lá do Espírito Santo, Aracruz, ele é pajé, e aqui ele está fumando o cachimbo, que os Guarani chamam de petenguá. Mas você vai ver aqui, eles estão contando histórias em volta da fogueira, isso é uma coisa óbvia. O que eu faço, eu procuro contar uma história, tentar mostrar num cenário o que está acontecendo ali. É como dizer assim, o velho conta histórias do seu povo para seu povo na beira do rio, em volta da lagoa. Vou tentar criar um clima, o clima que eles têm ali. Porque as pessoas se envolvam um pouco mais. A verdade, o texto eu não escrevi, eu passei a escrever de um momento para o outro, talvez numa forma de encontrar palavras para as imagens que eu estava fazendo. Fotografia não precisa de palavras, ela por si conta uma história. Mas é bom, achei interessante, comecei a escrever de uma hora para outra. Tem pessoas que estão gostando, tem outros que devem criticar, odiar, mas isso
não me preocupo muito com isso, não. Eu trabalho com fotografia, né? O texto é mais uma forma de contar outras histórias. Por exemplo, aqui os Pataxó. Os Pataxó, nos anos 50, eles chamam de Fogo de 50. A aldeia velha deles foi massacrada, foi queimada, incendiaram as aldeias lá. E eles saíram perambulando pelas ruas. E se alguém perguntasse assim, você é índio? Ele falava, não, eu sou japonês. Agora, nos anos 90, eles se recuperaram e montaram uma aldeia, a aldeia da Jaqueira, e ali eles começaram a se pintar, se adornar e voltar a ter orgulho deles mesmos. Né? Mas eles perderam a língua, então eles estão recriando uma língua. Um antropólogo conhecido virou para mim e falou, pô, esses caras são loucos, eles estão fazendo outra língua. Falou, olha, se eu fosse antropólogo, eu ia achar a coisa mais maravilhosa, porque você está diante de uma coisa de algo que está acontecendo, na recriação de uma língua autóctone, e não está se apercebendo disso. Ele, como antropólogo, deveria ter um olhar diferente, não de preconceito, e sim do movimento da transformação. Aqui eles pegam, por exemplo, essa pintura só os Pataxó têm. Esse amarelo ocre vem das falésias, dos minerais das falésias. Os índios não faziam isso. O vermelho é do urucum. E esses desenhos, essas pinturas, esse cachimbo, essas coisas todas, é só eles que fazem isso. Não tem nenhum outro. O cocar, esse cocar deles aqui, que é o mesmo desenho do cocar caiapó, ele coloca a estrutura do capacete do boiadeiro. E o cocar, ele fica flutuando aqui em cima, não encosta na cabeça. Exatamente igual o capacete do boiadeiro, aquele de couro que eles usam no sertão. E aí ele pega e se recria, ele coloca esse narigueira aqui, que normalmente quem usa são os Ariquibatsa. Aí você tem a orelha furada, que é o mais normal dos macro-G, dos Craô, do Ariquibatsa também, que é grupo G. E os Tembetá labial aqui, que é mais dos proto-G e tal. Eles se misturaram, se recriaram e são pataxós. Né? Qual a imagem mais inusitada que você já viu, ou impactante? Inusitada é um índio nu com uma moto. Muito engraçado que ele está todo pintado e tocando a moto, tocando bem. E eu estava na garupa de uma outra moto fotografando eles nessa trilha. Mas eu acho que eu não trouxe essa fotografia aqui. Mas assim, tem cenas diversas. Né? Os Pancararu, né, eles são os encantados do sertão. Os Pancararu, eles vieram para São Paulo, trazidos lá nos anos 50, por aí, para a construção civil. E aqui eles se misturaram com os trabalhadores da construção civil, que na maioria eram negros. Quando eles voltam para o sertão, eles estavam perdendo as terras deles. E quando eles se veem perdendo as terras, começa uma guerra, né? Começa uma luta. E muitos acabaram vindo parar e morar aqui nas favelas aqui de São Paulo, outros voltam, e eles vão se misturando e se miscigenando. E você vai ver a característica física, ele é um índio negro. Ou ele é um negro índio, na verdade ele é um brasileiro. E então aí você tem a coisa sincrética, né, da religião católica, isso daqui dos reisados, a máscara, essa máscara que também o índio usa, mas de uma forma diferente, ela se lembra mais a coisa do candomblé, o Omulu, aqueles personagens. O maracá é indígena. Né? O cocar de penas, ele colocou um cocar de penas de peru. São fortes, são grandes, as penas são fortes, resistentes, mas e fazem às vezes das penas das araras, que já desapareceram do sertão, né? Isso é em Pernambuco. Mas e lá eles dizem assim, as aldeias indígenas lá, se não tem a festa do toré e não tem o praiá, não é índio, lá no sertão. Porque tem grupos que falam, nós somos índios. E eles dizem, lá tem a dança do toré? Ah, tem, então é índio mesmo. Se não tem a dança do toré, não é índio. Essa é a dança do toré, e eles são uma dança circular, e vai envolvendo toda a comunidade, e de repente é uma catarse, uma coisa bonita. São um dos lugares mais inusitados como imagem, como vamos dizer assim, como retrato do índio. Para mim, os Pancararu foram inusitados.
Certo? A recriação da própria língua dos Pataxó também é inusitado. Aqui os Pancararu antigos falavam tupi, ali eles perderam a língua. Já não tem mais a tradição oral da língua, mas e os cantos mesmo são reisados, né? São coisas que vêm do reisado. Renato, quais os próximos passos? A gente está na virada de setembro para outubro de 2016, para onde você está indo na próxima vez? Recentemente eu estive na Serra do Tumucumaque. Estive lá com os Uaiana, da Paraí, um povo maravilhoso, um dos lugares, assim, uma floresta fantástica. Você vai até Macapá, pega um carro, vai até Laranjal do Jari, pega um avião e são 3 horas de floresta, que desce numa pequena pista e lá te deixa, aí você fica com o povo lá. Eu não tenho assim um roteiro planejado. Eu estou saindo para o Xingu agora em outubro para terminar um documentário lá sobre a fotografia, o índio e a fotografia. De lá eu volto e para o ano que vem eu devo ir para Zuriquibatsa, vou percorrer outras regiões ali, tanto Mato Grosso quanto Pará, e devo voltar ao Amapá, mas eu não tenho um roteiro firmado. E possivelmente eu começo a fuçar aquela história do menininho, voltar no Vale do Javari, reencontrar com os Marubo, Matsé, Matisca, Namari, Culina, Soijapa, os grupos do Vale do Javari. Mas não existe um roteiro assim. De repente alguém fala assim, Renato, tem a possibilidade aqui de ir em tal lugar. Convites eu tenho o tempo todo. O que falta é uma programação mais correta e dinheiro também, porque todo esse trabalho eu pago com o trabalho. Outro dia, meus pais viraram para mim e falaram assim, Renato, você não comprou um apartamento até hoje para você? Eu falei, não, eu gastei tudo viajando. Eu continuo viajando, vou continuar viajando e o trabalho que eu faço, eu pago, tenho pagamento para os grupos, por exemplo. O Joaiana recebe 33% de tudo que é comercializado. Eu recebo 33%, a agência que vende 33%. Nós ganhamos em partes igualitárias. A única coisa que não é igual é porque eu pago a minha viagem. Cada um toca a sua vida, a agência não vai pagar a minha viagem. E ninguém ofereceu patrocínio até hoje? Não, a questão do patrocínio é que as empresas têm um preconceito muito grande com o índio, com os grupos menores, com o índio, com o negro, com qualquer coisa que foge aos padrões, eles vão dizer assim, nossa, vou patrocinar essa coisa de índio. Desde que a coroa portuguesa, quando chega aqui, a primeira coisa que faz é criar uma propaganda enganosa, uma propaganda negativa para com o índio. Programa de índio. Programa de índio é algo ruim. Programa de índio, tudo que você fizer de ruim é um programa de índio. Como assim? Certo? Eu nunca vi nenhum índio batendo no outro. Nunca vi nenhum índio bebendo até cair no chão e ficar ali se contorcendo, como o programa dos jovens aqui na cidade. Nunca vi nenhum índio se drogando para ficar sorrindo, pulando, escutando uma música que fica batendo na cabeça e depois no outro dia está numa ressaca desgraçada. Não, o programa de índio que eles fazem é uma boa pescaria, com boa contação de histórias, uma festa legal e tal. Tem umas coisas bem diferentes das nossas. Mas o patrocínio para isso, o apoio para isso, eu vi que é muito difícil, porque até hoje eu não consegui nada. Se eu consegui pouco com amigos. Algumas expedições eu consegui financiada vamos dizer, por questões de trabalho. Aproveitei uma carona, estou no Amazonas, me enfiei dali, mas a maioria o dinheiro é meu mesmo. Vamos lá, eu tenho um carro e hoje eu estou montando o carro de uma forma onde eu vou levar essa informação adiante. Por quê? Isso é o novo programa que eu vou montar, que assim, não é um programa, é o meu programa de fotografia. Eu vou viajar com um projetor multimídia bom, um telão imenso, e eu vou parar na praça da sua cidade. Vou parar na pracinha lá da cidadezinha pequenininha lá do interior. Vou montar o telão, vou conversar com a prefeitura, vou montar o telão e vou fazer uma projeção, colocar música e contar um pouco de histórias. Mostrar o índio para o Brasil.
Mostrar o Brasil que o próprio brasileiro desconhece. Aquele que está do lado dele, às vezes na casa dele, no nariz dele ele não viu. Esse é o projeto que eu vou tocar agora para o ano que vem. Eu estive agora em Peruíbe, comecei isso lá. Tenho feito palestras, tem palestras que eu cobro, quando me convidam para uma palestra em alguma coisa fechada, mas a maior parte das palestras elas acabam sendo gratuitas, porque eu paro numa praça, paro num parque, tá tendo uma festa, numa rave, em algum lugar, vou lá, monto o telão e começo a projetar as imagens e contar um pouco de histórias disso. Quem está me pagando para fazer isso? Ninguém, eu mesmo. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. E então eu acredito no que eu faço. Então eu vou fazer independente de ter apoio. Se algum patrocinador escutar essas palavras desse jovem fotógrafo que nem é mais tão jovem assim, e tiver interesse, procura a gente. Tem o e-mail é renato@imagensdobrasil.arte.br ou renato@renatosoares.com.br. E como o internauta pode conhecer suas fotos? Você tem o meu site imagensdobrasil.arte.br e você tem também no Facebook tem a página Ameríndios do Brasil. É só entrar lá e pedir para ser adicionado que eu recebo todo mundo lá. Ali é onde eu divulgo o trabalho. E tem o blog. O blog eu coloco no endereço lá do Ameríndios do Brasil. TV de Olho é um programa quinzenal de web TV que o internauta pode acompanhar pelo YouTube. O nome do canal é De Olho nos Ruralistas, que é também o nome do site, www.deolhonosruralistas.com.br. O nosso site tem atualização diária e lá você também pode acessar os vídeos anteriores. Este é o primeiro programa da série após a campanha de financiamento, que já teve programas piloto. De agora em diante, portanto, fique conosco, de olho no agronegócio, de olho nos ruralistas.